Olá a todos os membros, frequentadores, as pessoas que nos acompanham no canal do Templo, pelo YouTube. E eu gostaria, inclusive, de agradecer muito todo o carinho que vocês têm nos enviado através de comentários, através de mensagens. Isso realmente nos ajuda, nos estimula, nos fortalece para cada vez dedicarmos mais na divulgação dos ensinamentos, sabendo que estamos unidos, sabendo que realmente existe todo um grupo de pessoas unidas no mesmo propósito, né? Da oração e da divulgação da luz de imersão. Eu vou tentar hoje, mais uma vez, ter um contato assim com vocês, uma troca de estudo, né, dos ensinamentos de Meixo Sama, a partir de algumas dúvidas que têm surgido nos últimos dias. Eu vou começar então com o Salmo de Meixo Sama, referente ao assunto da aula de hoje, que é o cuidado com os antepassados. Salvação das almas. Não conseguistes salvar o corpo físico neste mundo. Obterás agora a salvação espiritual. Já ingressastes no mundo espiritual. Dedica-te de coração, com esforço, à arte da salvação. Para ingressar no reino do céu, a arte da salvação deve corresponder ao coração de Deus Supremo. Bom, então, igual eu disse, surgiram algumas dúvidas. As pessoas às vezes nos fazem perguntas e por mensagem às vezes é um pouco difícil, né? A gente tentar explicar. É um assunto que dá realmente é um assunto muito rico. Então a gente pensou em fazer este vídeo com essas explicações. Se surgir alguma dúvida, vocês podem colocar o questionamento aqui no campo de comentários, que fica disponível no vídeo. E então, numa próxima oportunidade, a gente pode elaborar uma segunda parte dessa aula sobre esse tema, ou então, caso surjam outras dúvidas sobre outros temas, a gente pode elaborar uma aula também, tá? Todo vídeo ele tem abaixo do vídeo a parte da descrição do vídeo e abaixo os comentários. Então podem colocar ali suas dúvidas, seus questionamentos e a gente vai tentar responder. Bom, então, aqui na sede, nós estamos realizando diariamente, às 15 horas, uma oração em homenagem a antepassados. Essa oração, ela está sendo feita em caráter coletivo. Eu vou voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como que é, né, essa questão do Soreixa. Ele tem um mundo material, ele tem aqui uma construção, mas ele tem também um mundo espiritual. Para a gente entender, vou voltar um pouco no tempo. Quando o reverendo, aqui na sede, já na Avenida Barros, a unidade anterior, que ele funcionava a igreja, antes de vir para cá, ele já tinha um oratório, que o reverendo já falou para você, ficava dentro da nave do templo. E ele dizia que isso gerava algumas conturbações, né? O mundo espiritual realmente é algo que a gente não entende. Muitos espíritos têm uma qualificação melhor, têm mais paciência até. Outros não. Outros estão num sofrimento tão intenso, tão desesperados para receberem o alívio dos seus sofrimentos, e eles manifestam esse desespero por meio dessa conturbação que fica no ambiente. É por isso, inclusive, que o reverendo orienta as pessoas a não terem o Butsudan em casa e só realmente realizarem as orações de homenagem a antepassados no Soreixa. Bom, então, quando foi construído aqui o Soreixa, aqui na sede, na década de 1990, mais ou menos, não sei se 91, 92 ele foi entronizado. Nos primeiros meses, a minha filha era bem pequena, ela era um bebê de colo ainda. Quando ela olhava, na véspera da cerimônia de homenagem a antepassados, quando ela olhava, a gente passava pela nave, ela olhava em direção à porta do Soreixa, ela gritava apavorada. Não tinha nada lá.
E o reverendo falava, ela já está vendo os espíritos que estão chegando. Alguns devem ser feios por causa do sofrimento. Com o passar do tempo, isso foi se aliviando. Os membros daqui, eles sabem, eles lembram como era ainda difícil, né? A gente ia preparar a oferenda no Soreixa, caía no chão, a pessoa ficava nervosa, a pessoa sentia mal. Tivemos alguns casos de manifestação espiritual dentro do Soreixa. Com o passar dos anos, isso foi realmente diminuindo, foi praticamente eliminado esse tipo de problema. O que é? Por quê? Por que isso? Porque o Soreixa ficou mais maduro? Não é. Essa é a função da oração diária, que nós realizamos aqui às 8 horas, que é transmitida, às 18 horas também é transmitida, não é transmitida ao meio-dia, em que nós colocamos oferendas com comidas para os antepassados. Algumas pessoas até questionam esse costume, porque antepassado não come, mas alguns com um nível espiritual um pouco mais, com menos compreensão, eles sentem essa necessidade do alimento. Então isso traz um alívio para o corpo espiritual deles e não para saciar uma fome orgânica que eles não sentem, que eles não têm mais condições, né? Eles sentem a necessidade pelo apego no próprio corpo, na vida material que eles tinham. Então tá bom, nós realizamos essas orações diariamente há 30 anos quase. O que isso gerou? Gerou uma constituição do próprio mundo espiritual aqui do nosso Soreixa muito sólida. É um local que hoje, ao contrário do que era no início, as pessoas que têm uma certa visão espiritual enxergam no local um salão muito bonito, como se tivesse preparado para uma festividade, para receber os antepassados na hora que eles chegam, a fim de receberem as homenagens que estão sendo prestadas. Então, modificou. O que modificou? O que modifica realmente é a atuação da luz divina, é a atuação do poder de Deus. Mas esse poder de Deus se manifesta, se concretiza com a nossa dedicação. A dedicação de todos nós, dos descendentes, dos oficiantes, do reverendo que sempre se empenhou para melhorar. Nós tivemos agora no último finados a entronização, a mudança de oratório, foi colocado o novo Butsudan, que o reverendo Nakahashi comprou muitos anos atrás no Japão. Ele era um antiquário e ele viajava sempre para o Japão e com a própria doação dele, a dedicação dele, ele comprou esse imóvel maravilhoso, um valor realmente caro, mas ele quis doar isso para o mundo espiritual aqui do nosso Soreixa. Então é um móvel material, é madeira com entalhes, mas ele realmente no mundo espiritual, quando é entronizada a imagem correta, quando é realizado as orações corretas, ele se torna realmente algo muito maior no mundo espiritual. Então é assim que funciona. O espírito precede a matéria. O espírito sempre ele precede. Mas o que constitui o ambiente espiritual ao nosso redor é a nossa atitude. Porque Deus sempre está lá presente. Deus sempre quer se manifestar para salvar. Mas o fio condutor que abre essa possibilidade de salvação é a nossa atitude, as nossas orações, a nossa dedicação, a nossa parte ativa na nossa própria salvação, dos nossos descendentes, dos nossos antepassados, das pessoas que a gente trabalha, dedica para ajudar, né? É a nossa atuação. Então, com o passar dos anos, esse Soreixa ele foi ficando um ambiente muito diferente, no sentido espiritual, agora também no sentido físico, com essa mudança, essa melhoria, né? E essa é a função dessas orações coletivas diárias que nós realizamos aqui. Mas a orientação do reverendo sempre foi a de que, em casos de aniversário de falecimento, em aniversário de nascimento da pessoa quando ainda era viva, em casos especiais, houve uma cerimônia, havia um marco, né, entre a vida daquela pessoa e a conexão que tinha com o descendente, ou mesmo estou sonhando muito com um tal antepassado, estou sentindo muita presença, sentindo muita saudade, né? Ou então, em casos mais graves, ele falava que
mortes mais trágicas, como suicídios, assassinatos, doenças com muita agonia, muito sofrimento, ele falava, precisa fazer oração individual, precisa ser marcado uma cerimônia, precisa ser agendado previamente com um oficiante para ser realizada toda a liturgia correta e adequada, chamar o nome desse antepassado, né? Por exemplo, ele falou que os antepassados mais elevados, né, os que já têm maior compreensão das leis de Deus, da continuidade da vida após a morte, já têm uma fé aprimorada, esses nem precisam, eles já estão em outra qualificação, eles já estão em outra condição, não precisam realmente serem cuidados. As nossas orações se convertem em luz para eles, mas eles não são dependentes disso, né? Na verdade, isso talvez dê mais força para eles realmente desempenharem a missão, mas não é isso que os alimenta a alma. Agora, nós temos dentre os nossos antepassados muitos que ainda estão perdidos, muitos que ainda estão sofrendo, muitos que talvez não se libertaram dos sentimentos que o aprisionavam já em vida material, como a raiva, os ciúmes, a inveja, esses sentimentos que aprisionam a nossa vida, impedem que a gente evolua aqui, continuam fazendo o mesmo mal quando a gente vai para o mundo espiritual. Com relação a isso, eu quero ler para vocês um trecho do Evangelho do Céu número 1, página 166, chama Espírito Protetor. Meixo Sama diz: todos nós temos um espírito protetor selecionado entre os ancestrais, com certo nível de elevação espiritual, que emite um sinal de alerta quando nos encontramos na iminência de um perigo. Existe ainda um ponto que precisam saber: Deus não se comunica diretamente conosco, mas o faz através do Espírito Protetor. Então vejam bem, esse antepassado que já está numa qualificação superior, ele já é a nossa ponte de comunicação com Deus. Ele já consegue agir como o nosso anjo guardião. E ele consegue realmente até nos livrar, às vezes, de perigos, né? Conduzido, obviamente, pela orientação de Deus e pelo nosso próprio merecimento. Mas também tem aqueles, igual eu disse, que estão, às vezes, até em regiões de famintos, dos grandes sofrimentos, né? Então, esses precisam realmente de uma ajuda a mais. Então, o reverendo nos falava, a força até mesmo do Kototama, né? A força do Kototama em pronunciar o nome deles. Isso auxiliava com que eles chegassem para receber a luz e poderem ter o alívio do seu sofrimento. A gente fala para as pessoas aqui, a oportunidade de fazer uma oração de homenagem a antepassados se equipara à oportunidade de um ser vivo vir até aqui e poder sentar-se e receber o jorei. O alívio que a pessoa, o ser vivo, sente quando ele vem aqui, recebe um jorei, é o mesmo que o antepassado sente, é o mesmo alívio, o mesmo bem-estar que ele recebe com a luz proporcionada pelas orações de homenagem à sua elevação espiritual. Então, isso é muito importante ficar claro. Qual é a função da oração diária? Qual é a função da oração especial de homenagem a antepassados? Então, nessas orações diárias, e agora essa que acontece também às 15 horas, não são chamados os nomes dos familiares, dos troncos familiares, não são. Chamados simplesmente, a gente pede a Kakuryo no Kami pela elevação espiritual do mundo espiritual aqui, da atmosfera, da dimensão espiritual deste Sureisha, dos espíritos ligados, né? São os membros, são os frequentadores, são os que acompanham o canal, todos que estão realmente agora se ligando, nesse momento podem realmente pedir a Kakuryo no Kami pelo fortalecimento, pela elevação da força espiritual desse Sureisha, para ele ser capaz de alcançar muito mais almas, para ele ter capacidade de receber muito mais almas. Essa é a nossa dedicação ao mundo, né? Nós, quando entramos na doutrina de Meixo Sama, nós conhecemos o principal fundamento é a dedicação para a salvação do mundo, né? É óbvio que a gente quer salvar também nossa linhagem,
Mas esse não deve ser nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal deve ser a salvação da humanidade. E quando a gente reza para a dimensão espiritual, para que todas as almas possam ter a possibilidade da salvação, né? Existe um ensinamento no Evangelho número 4, Salvação, página 149, elevação da alma. Existem atitudes que permitem às almas se elevarem após o falecimento. Quando os parentes e descendentes fazem as devidas celebrações religiosas, demonstram benevolência e compaixão ao ajudarem o próximo e se dedicam ao bem da humanidade, atos que acumulam virtudes para toda a linhagem, isso promove e facilita a purificação dos antepassados. Por essa razão, a consideração e o cuidado que dispensamos aos nossos pais e ancestrais não fica restrita a este mundo material. As orações e o acúmulo de virtudes se tornam um desvelo ainda maior para os progenitores que estão no mundo espiritual. As pessoas costumam dizer, quando queremos cuidar dos nossos pais, eles não estão mais aqui. Mas falam dessa forma por não saberem como é regido aquele plano. Então, Meixo Sama deixa muito claro que a elevação espiritual após o falecimento é possível e nós aqui, os descendentes, podemos contribuir para isso. Como? Ele fala, as devidas celebrações religiosas são essas orações em que nós agendamos, em que nós fazemos para nosso tronco familiar, sendo chamado, né, cada um dos troncos, cada um dos antepassados que nós queremos homenagear, mas também pela benevolência e compaixão na dedicação à humanidade, ao bem do próximo. São atos que acumulam virtudes para toda a linhagem. Então, isso é bom a gente entender, né? O Meixo Sama fala o Makoto restrito e o Makoto que ajuda a humanidade, né? O Makoto restrito, uma manifestação do Makoto restrito, mas é preocupar só em salvar minha linhagem, né? Não, o Makoto amplo que deseja salvar todas as linhagens, porque sabe que a humanidade é uma coisa só, né? Meixo Sama tem no Evangelho 1, ele fala que enquanto estiver outro ser humano sofrendo, não é possível alcançar-se a felicidade plena. Então, não tem como a gente achar, eu vou me salvar e o outro não se salva, problema dele, e não posso fazer nada por isso. Não, né? Quem conhece a doutrina de Meixo Sama entende que a maneira correta, realmente, para se alcançar a felicidade é dedicar na felicidade do próximo. Outra coisa que Meixo Sama fala no mesmo Evangelho 4, página 137, purificação dos ancestrais. As orações em homenagem a antepassados, feitas pelos descendentes com muito Makoto, a prática de virtudes e o empenho na salvação do próximo são atitudes que promovem a purificação do espírito ancestral de suas máculas e impurezas. Essas orações deixam-nos imensamente alegres. Por essa razão, essas atitudes constituem uma forma de retribuição aos pais que estão no mundo espiritual e adquirem um significado muito maior após a morte do que em vida. Mais uma vez, Meixo Sama fala, né, num ensinamento chamado Purificação dos Ancestrais, a importância da prática da virtude e do empenho na salvação do próximo. Então, isso reforça realmente o objetivo dessas orações das 8 da manhã, do meio-dia, agora às 15, né, neste período, e das 18 horas, na salvação realmente do mundo espiritual, né, das almas que estão ligadas. A gente não consegue abraçar um mundo porque tudo funciona através do fio espiritual, da conexão. Então, quando alguém participa, mesmo que à distância, pela internet, e naquele momento senta junto, pelo fio espiritual dela, ela pedindo pela salvação da humanidade, ela pedindo pela salvação, pelo bem do próximo, ela também está gerando um fluxo de luz intenso que chega no mundo espiritual e se espalha, se expande, né? Irradia ilimitadamente. Então, isso é muito importante, essa dedicação é muito importante. Quem quiser realmente homenagear individualmente um antepassado que acredita estar precisando mais, ou é uma homenagem, igual eu falei, pela data de falecimento, por uma data que lembra muito, ou por algum sonho,
a melhor opção é ligar ou mandar um e-mail pedindo em tal data, em tal horário, uma oração especial, e ela inclusive pode ser também transmitida, né? Agora pelo WhatsApp a gente faz a videochamada, ou pode ser pelo YouTube, se tiver mais pessoas que queiram participar, e fazer individualmente. Para isso, aí é importante escrever o nome dos troncos familiares, né? Fazer realmente o pedido, oficializar o pedido, né? E fazer também a gratidão. Qual é a questão da gratidão? O agradecimento por ter um Soreixa, o agradecimento por existir um local onde o seu antepassado possa realmente se beneficiar, né? Não é dar o dinheiro, não é pagamento de um serviço. Obviamente existe um ofício religioso, mas não é isso que deve motivar-nos a contribuir. A gente contribui realmente pelo agradecimento. Em que local nossos antepassados poderiam receber essa luz maravilhosa, igual nós temos a oportunidade de receber quando recebemos Jorei, né? Então, o agradecimento pelo Soreixa, o agradecimento por ter um local em que é regido por Kakuri no Kami, a manifestação de Kanon, em que eles já são expostos à luz da era do dia, à luz de Kanon, do poder de Kanon. O agradecimento por essa oportunidade se manifesta através do donativo de gratidão. E é por isso que a gente orienta as pessoas a fazerem. Meixo Sama, o reverendo Nakahara sempre falava, né? São bênçãos, são graças divinas a oportunidade de queimar máculas através da dedicação. Então, quando você pratica a virtude ministrando Jorei, você se beneficia, você melhora seu nível espiritual, né? Você está ajudando o próximo, você não está fazendo para você melhorar, você está fazendo para o próximo melhorar, mas você melhora a sua qualificação espiritual com essa dedicação. Quando você realiza alguma atividade de dedicação, por exemplo, né, a limpeza no templo. Por que a gente limpa o templo? É para ficar só a faxina material? É claro, um ambiente limpo é muito gostoso, né, muito melhor. Mas a gente faz para que quem chegue se sinta bem. E essa pessoa que quando ela entra num local limpo, num local organizado, naturalmente ela se sente bem, mesmo que mentalmente ela nem pense nisso, mas ela se sente bem. Quando chega num lugar em desordem, ela se sente mal, né? Então, essa sensação de bem-estar que ela sente se converte em agradecimento e que também chega à pessoa que realizou aquela dedicação, mesmo sem ela saber quem foi, porque isso é mecanismo do mundo divino, é lei de Deus, que o agradecimento se converta em luz e beneficia aquele que realizou a dedicação. E a dedicação material tem a mesma função. É uma bênção de Deus. Eu devia ter selecionado, se precisar eu faço seleção de ensinamento do Evangelho do Céu, volume 2, sobre a função da gratidão monetária. É uma graça que Deus deu. Às vezes, a pessoa trabalha o dia inteiro, ela tem muito poucos momentos em que ela pode parar para fazer uma dedicação física, né? Tanto administrar Jorei, quanto estar na igreja realizando alguma dedicação, né? O Mitamamigaki, né? A purificação da alma. E ela não tem tempo, mas ela tem condições financeiras e ela faz a dedicação financeira. E isso ajuda realmente o templo ter mais condições ainda de ajudar as pessoas, de beneficiar muito mais pessoas. Então, isso também é uma prática da virtude. Isso também é uma forma de você melhorar a sua condição espiritual e a dos seus antepassados. Com relação a isso, eu trouxe um outro ensinamento que foi publicado também no Evangelho 4, página 157. Não, perdão. Página 227, um comentário de Meixo Sama. Ele fala sobre a situação atual do mundo espiritual. Houve um membro que teve uma manifestação e ele começa a falar sobre isso. É normal surgirem questionamentos quando acontece um caso de manifestação espiritual durante o Jorei. Essa hesitação não está completamente errada, pois essas ocorrências podem ser falsas ou verdadeiras.
Para fazer a distinção entre uma e outra, todos devem ler os ensinamentos, a fim de desenvolver a sabedoria, que, na maioria dos casos, possibilitará a compreensão da natureza da manifestação. O relato que lerão a seguir narra uma manifestação verdadeira. Uma vez que descreve a atual situação do mundo espiritual, acredito que possa servir como uma grande referência de estudo. Explica muito bem e claramente o efeito que a dedicação e o cuidado com a ordem praticados neste mundo material produzem no mundo espiritual, não sendo perdoado nada que não esteja dentro da lógica de Deus. Podemos verificar que o sono incorreto e a fé autêntica de um membro podem resultar na salvação tanto de pessoas vivas quanto das centenas de milhares de almas de antepassados que estão no mundo espiritual. Por outro lado, se o sono e a fé estiverem errados, ninguém conseguirá conduzir-se à salvação. Portanto, é preciso refletir sobre isso e modificar o próprio sono para essa realidade descrita no testemunho. Então, o testemunho se inicia da senhora Shioaki Tomo, se inicia ela agradecendo a Meishu-sama. Primeiramente, quero agradecer a Meishu-sama por todas as graças que recebi desde que ingressei na fé. Eu e minha família também somos muito gratos por essa experiência que vivemos. Nela, aprendemos, por meio das palavras de um antepassado, a importância do donativo de gratidão. Sou uma simples dona de casa e vou dar o meu testemunho. A filha dela se manifestou. Eu não vou ler o testemunho inteiro, é longo. Vocês, se tiverem a oportunidade, leiam em casa. E também na playlist de estudos de testemunhos, tem esse testemunho lido inteiramente e explicado pelo reverendo. Se vocês quiserem aprofundar o estudo nele, podem ir nesse link. Eu vou pedir para o pessoal deixar o link dessa aula aqui no descritivo desta aula. Eu vou ler só o trecho em que ele se refere a essa parte que Meishu-sama está querendo nos ensinar. A filha então se manifesta à mãe e diz: depois que vocês participaram do culto, pude perceber uma mudança no sono da família. E por isso gostaria de fazer um pedido. Conforme foi dito a respeito da campanha do Ohikari no culto de hoje, gostaria que vocês fizessem a gratidão relativa a 5 pessoas da família. Com essa oferta, eu receberei aqui no mundo espiritual a qualificação de missionária. Quando viva, tive poucas oportunidades de dedicar, pois era mãe de 3 filhos e não tinha muito tempo. Mas agora que estou neste plano, sinto-me muito feliz por poder fazê-lo exclusivamente na salvação das almas. Em outro trecho, ela diz que ao adquirir essa qualificação de missionária, ela terá a oportunidade de dedicar ainda mais longe na salvação de muito mais almas, por causa da elevação da qualificação dela. Então, isso aqui, Meishu-sama, ele nos explica esse benefício, o benefício de fazermos esse donativo. Aqui é uma campanha do Ohikari. Naquela época, o reverendo falava. Realmente, Meishu-sama mudava os Ohikaris, ele mudava o material, ele mudava às vezes a letra, e essas campanhas que eles promoviam naquele momento, promoviam muitas campanhas, sempre visando a construção dos protótipos de Hakone e Atami. Então, era a ferramenta que Deus ensinou a Meishu-sama, que possibilita a salvação tanto das pessoas vivas, quanto das centenas de milhares de almas de antepassados que estão no mundo espiritual. Então, essas são as ferramentas. Deus sempre trabalha para propiciar condições de salvação do ser humano. Então, ele faz, através dessas ferramentas, instrumentos para a nossa salvação. Então, quando a gente faz uma solicitação de oração, a melhor atitude é realmente também fazer o donativo de gratidão, o agradecimento por essa oportunidade, o agradecimento por essa oração, manifestada num donativo de gratidão. Uma coisa que também é importante saberem, né? A gente fala que é possível a pessoa encomendar uma oração à distância. É possível,
dá resultado, desde que a pessoa realmente ela participe, né, com o donativo de gratidão, com o seu sono em relação ao agradecimento a Deus pela oportunidade dos antepassados estarem sendo salvos. É importante que ela esteja sendo também uma participante dessa dedicação. Não adianta, eu vou ligar no templo, vou pedir para eles fazerem oração, deixar o nome do antepassado lá. Isso não é um alcance restrito, ele tem um pequeno alcance. E quanto a isso eu vou ler para vocês um outro ensinamento também publicado no Evangelho 4, página 157. Em caso de atuação de um encosto espiritual. Pergunta de um ministro. No caso de haver a atuação de um encosto espiritual, o melhor a fazer é rezar pela elevação dessa alma que está importunando? Resposta de Meixo Sama. Existem casos em que o problema é resolvido apenas com orações, mas esses são relativamente menos frequentes. Em geral, as pessoas acreditam que os simples atos de oferecerem preces em homenagem ao espírito resolverá o problema, mas quando se trata de problemas espirituais, a solução não ocorre apenas com atitudes formais. A pessoa que ora deve rezar de coração, com a intenção verdadeira de ajudar a elevação daquela alma. Caso contrário, a prece não surtirá efeito, pois os espíritos não ficam satisfeitos apenas com uma oração formal. Então, essa formalidade, né? Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu moro longe, então vou ligar lá no tempo e pedir para eles fazerem oração. Ela até acontece, mas são relativamente menos frequentes. Quando que é o relativamente menos frequente? No caso realmente de problemas graves, né? Karmas pesados dos nossos ancestrais. Então é importante, quando eu ligar para pedir uma oração, eu realmente estando impossibilitada, é aniversário de falecimento, não quero perder aquela data, mas eu estou em outra cidade, eu não tenho condições realmente de ir, por favor, eu gostaria de agendar para tal horário, se possível eu gostaria de acompanhar. Se eu não tiver condições de acompanhar por um computador ou pelo celular, em tal horário eu vou sentar diante de Meixo Sama e não pensar no antepassado. A gente não deve fazer ligação horizontal, a ligação é vertical. Liga com Canon. Canon, eu peço humildemente, de coração, a oportunidade que a minha linhagem receba a vossa divina luz. Né? Essa participação é importante, senão fica só uma formalidade. Então, é bom que se envie o pedido anteriormente, bem assim, né, escrito na ordem correta. A ordem correta sempre é a vertical. Primeiro o nome do pai, depois a mãe do pai, em seguida o pai da mãe, a mãe da mãe. Esses são os troncos. Não precisa o nome completo, é só o nome da família. E quando tiver o nome dos antepassados, tenta também seguir uma linha mais vertical, começando com as linhagens do pai, depois o da mãe, né? E no dia, por exemplo, do terceiro domingo do mês, em que é realizado, aí sim, é outra situação. O Ihai, que representa todos os ancestrais, é trazido para o altar de Deus, para que em outro ambiente, outra dimensão, o mundo espiritual, o reverendo explicou, mundo espiritual, Soreixa, mundo espiritual, altar, mundo divino. Eles venham, por meio, né, da representatividade do Ihai, ao ambiente divino, se beneficiarem dessa imensa luz que jorra no momento das orações. Também nesse culto pode enviar o pedido com o nome dos troncos familiares, o nome dos antepassados e o donativo de gratidão, né? No dia a dia, realmente não é adequado mandar o nome, nós não vamos nomear, nós não podemos chamar nesse instante, a função dessa oração não é essa, né? E também é importante usar o e-mail, o canal correto para o envio do pedido, porque ali, às vezes, a gente vê algumas pessoas querendo, talvez chegam em cima da hora e colocam no comentários da transmissão o nome do antepassado, e ali, às vezes, não tem como, além de não ter como a gente ver, não é o canal correto. O
canal correto realmente é enviar previamente por e-mail, no caso de oração individual agendada ou no caso do terceiro domingo da celebração em homenagem a antepassados, que acontece para todo mundo. Tá bom? Eu não sei se ficou alguma dúvida. Eu gostaria que, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, podem ficar à vontade para mandar um questionamento. Eu queria realmente poder ajudar, né, assim, no sentido do maior entendimento. O reverendo Nakahashi, quem tem o livro Iniciação à Espiritualidade, lá tem 3 aulas em que o reverendo aborda bem profundamente essa questão do cuidado com o antepassado, a oração de homenagens, por que não ter um altar, o Butsudan em casa, como que constitui realmente a diferença do mundo divino para o mundo espiritual. Ele realmente ela é incansável na explicação desse assunto, porque ele considerava extremamente importante. E as pessoas às vezes querem tomar uma atitude achando que vai ajudar e, ao contrário, traz muito mais problemas para a sua vida. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Desculpem se em algum momento eu não fui muito clara, eu me perdi nas palavras, tá bom? Eu agradeço de coração. Muito obrigada.